Então hoje vamos conversar sobre acessórios de fixação, né? Dando sequência aí às nossas simulações. Vou falar sobre os conceitos, né, de acessórios. Então vai ser uma aula bem específica sobre acessório. Na primeira aula a gente quebrou o gelo ali do simulation. E aí agora vamos começar a trabalhar com conteúdos mais específicos. Dentro dos conceitos aí temos também os graus de liberdade, que para ter conhecimento de acessório de fixação tem que lembrar um pouquinho do que é grau de liberdade ou graus de liberdade. E aí vamos trabalhar com o acessório de fixação, nesse caso padrão, tá? E mais específico ainda, os conectores que vão ser utilizados parafusos. Tá ok? Vamos lá. Dentro dos acessórios de fixação, eles permitem, no caso, prescrever deslocamentos. Então, ou vai ser zero ou vai ter um valor esse deslocamento, né? Em vértice, arestas e faces. Vocês podem estar pensando aí, bom, que banal isso, né? Isso é um conceito básico, mas cabe lembrar aqui que vértice é o encontro de duas arestas, que possivelmente vai estar em uma extremidade de uma face, tá? Então, lembrando desses conceitos, para que vocês possam associar isso aos acessórios de fixação, que podem ser executados, né, em diferentes entidades. Nesse caso aqui, possivelmente vão estar dentre estas três. No estudo estático, tá, e de frequência e flambagem, e também em não lineares, vão ser utilizados esse tipo de entidade para determinar os acessórios, tá? Então a gente está falando de restrição, aonde eu vou prender a peça e de que forma que eu vou prender ela, né? Uma coisa é a fixação, outra coisa é o carregamento. A gente está falando de forma exclusiva só na fixação. Nesses acessórios nós podemos ter dois grupos, ou pode-se dizer tipos: o padrão e o avançado. A gente vai trabalhar hoje no padrão, né? Então, dentro do padrão, nós temos uma geometria fixa, e aí a gente vai ver quais são as restrições para esse tipo de fixação, a rolagem, deslizamento e também a articulação fixa. Só citando no avançado, a gente tem simetria. Então, quando há na peça dois lados iguais, a gente pode estar fazendo uma simulação somente em um dos lados, que ele vai ser equivalente para o outro lado, né? Ou seja, igual. Então, economiza tempo de simulação. Simetria cíclica, que seria um, um objeto cilíndrico, e nesse objeto cilíndrico a gente tem essa simetria cíclica em um quadrante, por exemplo, né? Então, 360 graus, a gente pegar só um quarto dela, da peça, a gente pode estar fazendo a simulação só neste sólido, tá? Ou nesta área do sólido. E claro que ele se replica para
os 360 graus. Usar a geometria de referência, que pode ser uma aresta, se a gente olhar na figura aqui, pode ser uma aresta como pode ser uma vértice, ou em face. Então, veja bem, se eu quiser selecionar uma aresta ou uma vértice, eu vou ter que utilizar a geometria de referência, e se for somente uma face, aí em faces. No caso aqui, faces planas, pode ser também face cilíndrica ou esférica, tá? Esses são os acessórios avançados. A gente vai iniciar aqui o nosso processo de trabalho com os acessórios no padrão, tá? Bom, os graus de liberdade. Então, o que é os graus de liberdade? Número de movimentos rígidos possíveis independentes num corpo, tá? Se eu pegar aqui os nossos eixos Y, X e Z, que são os eixos de orientação de qualquer objeto sólido, nós podemos ter translação em X, Y e Z, nos três eixos. Então, eu posso deslocar uma peça na direção Y, na direção X e também Z. Como posso rotacionar nestes três eixos? Então, eu também, além de deslocar essa peça, eu posso rotacionar ela. E temos três possíveis eixos que ela vai rotacionar sobre ele. Então, num total, se a gente avaliar, nós temos 6 graus de liberdade. Então, isso tem que estar dentro dos conceitos. Por quê? Porque quando eu faço uma restrição, eu tenho que saber o que eu estou restringindo, se é translação, se é rotação e em qual eixo está sendo restrito, tá? Um parêntese, aquilo que eu comentei no início lá na introdução das simulações, não basta você saber utilizar o software, você tem que saber aplicar as restrições como também os carregamentos. Isso que vai gerar um resultado confiável, né? Porque simular, ele vai simular conforme eu o alimentar. Dúvidas quanto aos graus de liberdade, ao entendimento que a gente tem rotação em cada eixo e translação também? Bem tranquilo. Tranquilo? Uhum. Tá bem. Qualquer coisa, me interrompam aqui. Agora, exemplificando em cada possível restrição, nesse caso, geometria fixa, que é a mais básica de todas, o que vai acontecer quando eu aplicar este tipo de fixação, tá? Que pode ser tanto numa vértice, quanto numa aresta, quanto numa face, em qualquer uma dessas entidades. Ela não vai permitir rotação do elemento selecionado e nem translação, tanto na vértice, na face ou na aresta. Então, se a gente pegar aqui essa imagem, onde eu coloquei aqui os eixos, os três eixos de orientação, quando a gente seleciona a entidade, claro que aqui eu coloquei as três para que vocês saibam que não só numa aresta pode também restringir na face e na vértice. O exemplo aqui que está colocado é numa vértice. Então, é na união da aresta, né, desta aresta aqui com esta, no ponto de união nós temos a vértice.
que possivelmente está no canto esquerdo inferior da face cinza que está aparecendo aí, tá? Então, dessa face é esse ponto que eu selecionei. Quando eu seleciono o ponto, né, com esta geometria fixa, ele vai, ó, e esse símbolo, esse desenho aqui quer dizer que ele zerou a rotação nessa direção. Zerou nessa, que seria x, e zerou nessa, que seria y. Ao mesmo tempo, essa seta quer dizer translação, ou seja, eu deslocar aquela entidade nessa direção não vai ser permitido, nem na direção x e nem na direção y. Ou seja, os 6 graus de liberdade são zero para esta condição de geometria fixa. Então, dependendo da entidade que eu selecionar, se eu selecionar uma face, por exemplo, vai aparecer estas 3 figuras aqui, né? A seta como também o círculo, em toda a face, dizendo que ela não permite translação nem rotação em x, y e z. Ou seja, o valor é igual a zero. Eu não posso alterar esse valor, tá? Ele é zero. Bom, para rolagem e deslizamento, nesse caso, é a segunda opção aqui de restrição ou acessório de fixação padrão, tá? Eu selecionei esta face agora como representação do nosso exemplo. E aí vocês podem perceber que a imagem só restringe na direção z, tá? Então, nesse caso, ó, a translação em x e em y vai ser permitida. Vamos imaginar que seja essa face aqui, da palma da minha mão. Ele vai permitir deslocamento, né, na direção y, na direção x, porém eu não vou poder me afastar. Ou seja, aqui é zero, ele fica conectado. Porém, na rotação, vocês têm que entender que se eu não se eu posso ter deslocamento na translação em x, a rotação vai ser zero, né? Porque se eu não a rotação em relação àquela face que eu selecionei vai ser zero, nesse caso, para esse exemplo, em x e em y. Resumindo, ele vai permitir rotação aqui, vai permitir deslocamento, mas eu não vou poder me afastar. Se eu não posso me afastar, eu não tenho rotação nessa direção aqui e também não tenho rotação nessa direção, que é as outras duas que sobraram em relação ao eixo, que nesse caso aqui normal é z, tá? A terceira e última opção de acessório de fixação, nesse caso aqui, é a articulação fixa. Ele vai permitir somente em torno da face cilíndrica selecionada, a rotação nesse caso. Então, por ser uma face cilíndrica, obrigatoriamente é a seleção para esse tipo de acessório, né? Não adianta eu pegar uma face plana que ele não vai aceitar, ela tem que ser cilíndrica. Então, nesse caso, se eu selecionei esse cara aqui, ele vai permitir rotação, e aí esse cara, ele está axial ao eixo X, né? O exemplo aqui em específico. Então, eu vou ter rotação permitida nesse eixo, ou seja, ele não é diferente, ele é diferente de zero, não é igual a zero, tá?
e as demais translações em x, y, z e também yz vão ser zeradas. Isso tudo em função do nosso das nossas direções aqui que eu estou selecionando como exemplo, né? Se eu tivesse com a minha furação axial AZ, iria mudar o meu exemplo aqui. Né? Não sei se vocês compreendem isso, ou seja, é bem específico para que eu estou apresentando. Então, eu vou permitir rotação, mas não tem deslocamento nem na direção axial, nem na direção longitudinal. Tá? Como também não vai ter rotação, porque se eu peguei a face cilíndrica, eu não vou ter rotação nos outros dois eixos. Tá? E aí vamos a um exemplo prático para a gente conseguir entender melhor estas situações. Eu tenho aqui um estudo de caso chamado de suporte, ao qual eu vou aplicar uma força de 500 newton na face superior aqui desse suporte. Então vocês estão visualizando aonde está a indicação dos vetores de força para essa condição. Eu quero simular neste suporte esse esforço numa condição de que eu vou estar com a fixação dele por intermédio daquela furação, né, que vocês estão visualizando, numa parede ou numa face, enfim. E aí a pergunta é, quais restrições você utilizaria? Né? Porque dar o solver ali no software é simples, é só apertar o botão e dizer calcular. A força, a gente sabe que está simulando aí, vamos dizer assim, uma mão francesa de uma prateleira, vamos supor. Se fosse na prática, nós teríamos sei lá, uma tábua de madeira ali, né? Uma retangular, aonde nós teríamos dois suportes e a carga que eu vou colocar ali em cima é de 1000 newton, então eu estou simulando um suporte somente, vou colocar 500 newton que vai estar pressionando aquela face ali. Este suporte está fixo numa parede. Quais as restrições quais e onde eu colocaria as restrições?